A gente não pode deixar de falar, quando fala de parasita, da doutora Uda Clark, né? A doutora Uda Clark, quem estuda parasita não tem como não estudar a doutora Uda Clark, porque a doutora Uda Clark foi a precursora, né? Foi a pessoa que mais estudou parasitas no mundo. Ela já faleceu, mas ela passou a vida inteira dela estudando parasita, estudando câncer. Ela foi uma bioquímica, nasceu no Canadá, morou em Ohio e montou a clínica no México. Por quê? Porque, claro, que foi perseguida, ainda mais naquela época, quando ela começou a falar sobre parasitas, falar de frequências dos parasitas, que eles têm frequências, por isso que nossas tinturas são frequenciadas, exatamente frequências inversas aos parasitas para neutralizar. Então, ela começou a estudar tudo isso. E, claro, semana passada mesmo eu entrei em alguns sites americanos para dar uma estudada e tinha sites metendo pau na Uda Clark, falando que era uma maluquice e tudo mais. É coisa da medicina convencional, né? Aquela visão assim, né, de viseira mesmo, que não tem visão nenhuma, não tem conhecimento nenhum. Mas a verdade é para poucos, né? Então vocês estão de parabéns por estarem aqui, né? Já abriu a cabecinha do pessoal aqui, né? Vocês estão aqui porque a mente já está aberta. E a doutora Uda Clark morreu afirmando que 95% das doenças são ocasionadas por parasitas. E por dois motivos, né? Toxinas ambientais e vermes e parasitoses. Mas, claro, mais parasitas. Mas as toxinas estão envolvidas, não poderiam deixar de não estar. Agrotóxicos, pesticidas, alimentos transgênicos, alimentos inflamatórios. Então, tudo que vem pelo ar, pela água, o que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós cheiramos, inclusive o toxoplasma, ele pode ser microscópico como grande, e ele vem pelo ar. Nós podemos inalar o toxoplasma, e sem estar vendo. Então, as toxinas ambientais aliadas com esses parasitas que adoecem as pessoas, e 95% das pessoas têm essa causa das doenças. Por isso que a medicina alopata não consegue tratar, porque eles não enxergam isso e nem acreditam nisso. Por exemplo, a dermatite atópica. Muita gente, né? Muita gente mesmo reclama de dermatites, problemas de pele. A dermatite atópica, existe toda uma investigação para perceber que o problema não está só na pele, né? Vem de dentro, é como eu sempre falo, ou é o fígado, ou é parasita, o intestino inflamado. Então, a toxina quer sair por algum lugar. E a pele é uma via excretora. As fezes, a urina e o suor. Então, a toxina procura onde está mais fácil dela sair. E aí que começa a dar problemas na pele. Psoríase, por exemplo, está relacionado ao Ascaris lumbricoides, a Taenia saginata. Problemas digestivos. Quanta gente que tem problema de digestão. Já dei várias lives. Cada live abordando um aspecto desses problemas digestivos. Mas os parasitas estão envolvidos, sim. Assim como o sangramento gengival. Não sei se tem algum dentista aí. Eu dou mentoria do curso para profissionais de saúde e os dentistas que fazem a formação comigo já tiraram essa coisa da cabeça, que não é só falta de escovação, não. Né? O dentista fica, mas você não escovou o paciente. E o paciente só falta se ajoelhar e jurar de pé junto que escova os dentes, que passa o fio dental. E o dentista não acredita, né? Mas sua gengiva está sangrando, você não escovou, inflamou a gengiva. E não é nada disso, tem a ver com hormônio, tem a ver com parasita, e até as dores de cabeça, que estão ligadas às amebas bucais, né? Por isso que a ameba na boca dá sangramento, e também problemas de hormônio, e parasita come hormônio. Tem parasita que se alimenta de progesterona, e vai dar problema também na boca. Epstein-Barr, bucal. Então, esses parasitas vivem na boca. E os parasitas, eles são organismos multicelulares, né, na maioria, que eles retiram nutrientes do hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? Você, eu, todos nós. Né? Então, eles entram no nosso corpo sem pedir licença, sem pagar aluguel, né? Se instalam lá e começam a viver às nossas custas. Se você não toma uma providência, eles realmente
te adoecem. Eles se alimentam sugando seu sangue, sua bile, vitaminas como a B12, hormônios, ou até devoram tecidos, criando túneis e erosões e passam de um órgão para o outro. Então, mais uma vez, essa história de exame de fezes não deu nada, isso não existe, gente. Se o parasita atravessa órgãos, ele pode estar no seu fígado, no seu pâncreas, igual perguntaram aí, qual que é o parasita que dá diabetes? É um que fica no pâncreas, no eritema pancreático, que come as células beta, que são produtoras de insulina. Sem insulina, você fica diabético, né? Nós temos que ter insulina para colocar a glicose para dentro da célula, tirar do sangue e pôr na célula. Se a glicose fica no seu sangue, você fica diabético, você fica com o sangue viscoso, glicado, né? Aí sobe a hemoglobina glicada e por aí vai, dá o diabetes e inflamações aí em geral. Então, esses parasitas, uma que os exames não detectam, né? Tem que fazer várias vezes para detectar. Outra que exame de fezes, e se o parasita está no hipotálamo, por exemplo, está na adrenal, está no fígado, não vai sair nas fezes, né? Obviamente. Então, eles perfuram órgãos, eles podem se instalar primeiramente no intestino, mas depois eles vão para outros órgãos. E ainda por cima, roubam todos os seus nutrientes, vitaminas, minerais, hormônios, até a bile, né? Então, muita gente, né? Quando eu dei live aí de pedra na vesícula, eu tirei a bile, agora eu tirei a vesícula, agora eu passo mal. Ou eu tenho a vesícula, mas ainda passo mal quando eu como gordura. Ou a vesícula está entupida, cheia de pedras, ou não tem mais a vesícula, mas continua passando mal, porque o fígado continua produzindo a bile, só não tem o reservatório, que é a vesícula, mas tem parasita lá que está se alimentando da bile. E aí você não tem a bile para quê? Para digerir gordura. E aí você passa mal. Entendeu? Então, o parasitismo é uma relação que um organismo se beneficia do outro, prejudicando o hospedeiro. Então, ele está roubando suas coisas, prejudicando o corpo onde ele mora, a casa onde ele se instalou, que é o seu corpo. Outros sintomas vão de diarreia a dores fortíssimas, confusões mentais. Quanta gente, né, não tem foco, não consegue nem trabalhar direito, não consegue estudar, porque não tem foco, né? Desvia o pensamento, fica aquele raciocínio lento, dificuldade de dormir, sono agitado, feridas na pele, fome exagerada. Quanta gente que tem compulsão alimentar e aí não consegue emagrecer por causa de compulsões alimentares. Tem parasita envolvido aí, principalmente aqueles que adoram doce, né? Aí tem muito a ver com fungo. Então, olha, depois eu vou falar que qualquer pessoa pode fazer o protocolo, tá? Tirando gestantes, lactantes e crianças pequenas. Então, qualquer problema que você tenha pode fazer. Por quê? Você está com dificuldade de dormir, sono agitado, confusão mental, fome exagerada, bruxismo, anemia, diabetes, bipolaridade, esquizofrenia, o toxoplasma que dá. Se o parasita que está te dando tudo isso, então é óbvio que você não só pode, como deve fazer o protocolo para eliminar a causa, né? Exemplo, o Ascaris. O Ascaris, ele dá obstrução intestinal, então aquelas pessoas que não conseguem ir ao banheiro, e ele pode dar até morte, né? Dependendo da infestação, ele pode dar até morte, né? Então, exemplo, como eles se proliferam. O Ascaris está no ambiente, no ar e nos alimentos. Aí você come um ovinho dele, uma larva, porque ele está lá, você não enxerga, é muito pequenininho. Ele penetra no seu intestino delgado, cai na corrente sanguínea e aí tchau. Ele passa no fígado, passa pelo coração, vai para os pulmões e durante esse trajeto ele vai ganhando o quê? Nutriente, vai crescendo, ele vai passando pelos órgãos, roubando seus nutrientes. Depois ele pode se instalar no seu cérebro, dá problema de visão, dá problema do quê? De esquizofrenia, bipolaridade, porque mexe no seu sistema nervoso central. Ele pode se alojar aqui no timo, que é essa glândula que o Tarzan batia, né? Porque o timo é uma glândula que te dá imunidade,
ela produz os linfócitos T. Pode se alojar na adrenal. A adrenal é aquela glândula que fica em cima dos rins, que produz o quê? Mais de 50 tipos de hormônios, mas o mais importante, né, o mais falado é o cortisol. Sem cortisol, a pessoa, né, não tem energia para nada. E o cortisol é um hormônio ainda anti-inflamatório, antioxidante. Sem o cortisol, você começa a ter inflamações. É tudo um ciclo. Eu quero que vocês, sempre eu falo isso, quero que vocês entendam que as causas das doenças é um ciclo vicioso de inflamações. Uma coisa ocasionando inflamação em outro órgão, aquele órgão ocasiona inflamação em outros, e aí vai se avolumando. Por isso que a medicina tradicional não consegue tratar, porque eles não têm essa visão holística, essa visão integrada.